expondo a sã doutrina. Senhor Deus, obrigado mais uma vez. E queremos, ó Deus, te dar graças pelos louvores, para que o Senhor os receba. Damos-te graças, ó Pai, também pelas orações, pela leitura e pela meditação em Tua Palavra. Queremos, Senhor, pedir pelo pregador, Senhor, e também pela pregação, pelo estudo e pela Tua Palavra, Deus. Seja, ó Pai, com o nosso irmão Taislan. Essa é a sua primeira vez aqui, onde ele irá ministrar Tua Palavra. Oramos para que o Senhor venha capacitado dia após dia e colocar, ó Deus, em seu coração esse desejo de aprender e anunciar, Deus, a Tua Palavra. Que o Senhor o aperfeiçoe em tudo. Guie, ó Pai, em toda a exposição de Tua Palavra. Seja, ó Pai, com ele. E que o Senhor também seja conosco, os que iremos ouvir, ó Deus, Tua Palavra, para que nós possamos compreendê-la, guardá-la e colocá-la, ó Deus, em prática. E que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e nos conforme à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Agora prepara um segundo copo aí. Pegou ela. Bom dia, meus amados irmãos. Amém. Bom dia. Graças paz. Amém. É um dia de alegria, né? Esperei muito por esse dia, me preparei bastante para estar aqui. E louvado seja Deus que não somente eu estou aqui, mas todos nós. Que Deus fale ao meu coração e ao coração de vocês. Peço que os irmãos abram comigo a Santa Escritura no livro de Romanos. Por favor. Romanos. Capítulo 6. Bom, antes de entrarmos, né, no nosso assunto, no nosso estudo, vamos analisar um pouco sobre essa missão do apóstolo Paulo, né, contra essa igreja que tinha diversos problemas, né? Não é diferente das igrejas de hoje, que sofre, eu diria, ainda maior do que nesse tempo, né, nessa época. Pois o apóstolo Paulo, ele defendia, né, essa doutrina da separação, né, da vida de pecado para a vida de santificação. É por isso que ele, mais conhecido, né, ele era conhecido como o apóstolo dos gentios, que hoje em dia a gente vê isso, as pessoas, né, ignorando isso lá fora. Não estamos fazendo o que esses homens faziam. Não estamos indo lá fora buscar as almas. Estamos mais escondidos na igreja. Jesus, ele nos ordenou, né? Ide e pregai o Evangelho. Onde estão esses homens? Indo pregar o Evangelho. Na nossa igreja nós cessamos isso um pouco, pois estamos passando por algo difícil. E o que a nossa igreja está necessitando nesse momento é oração. Pois não tem como pregar o evangélico numa igreja turbulenta. Então, que os irmãos olhem por isso bastante, que Deus, né, faça justiça e nos responda. Pois a justiça pertence somente a Ele. Não podemos fazer com as nossas mãos, mas possamos orar. Pois quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Bom, o apóstolo Paulo, né, ele, no capítulo 1 de Romanos, ele fala, né, sobre a perdição
dos gentios, né? No capítulo 1, ele fala sobre isso, sobre essa perdição, esse povo que vivia na perdição. Já no capítulo 2, ele fala da perdição dos judeus. Já no capítulo 3, né, ele fala da perdição de todos. Não é à toa que ele foi chamado do apóstolo dos gentios, pois ele defendia isso. E na metade do capítulo 3, ele fala da justificação pela fé. Da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala. E na segunda parte, né, do capítulo 5, ele faz uma diferença entre Adão e Cristo. Por que ele faz essa diferença? Porque em Adão nós morremos, em Adão somos pecadores, e em Adão receberemos a ira de Deus, em Adão seremos condenados. Mas Deus envia um segundo Adão, e você já sabe quem é, que fez certo o que o primeiro fez errado. E nesse segundo Adão somos unidos a ele. E nele recebemos perdão, recebemos misericórdia de Deus e recebemos salvação com ele. Agora no ponto que ele chega aqui no capítulo 6, ele trata da doutrina da santidade, a nossa vida, como tem que ser daqui para frente. Como eu disse, né, no começo ele tratou da perdição, ou seja, no tempo que a gente não era convertido, agora ele vai tratar da conversão, né, o que devemos fazer, a nossa vida de santidade, santificação, o nosso processo de santificação. Como tema, né, o tema aqui, o título diz, né, que livres do pecado pela graça. Poderia ter botado o mesmo tema, mas como aqui fala muito de mortificação, da morte para o pecado, eu botei o tema mortos para o pecado. Eu queria ler com os irmãos uma leitura alternada a partir do verso 1 até o verso 11. Vamos à leitura. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com ele fomos ressuscitados dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vivemos para... Todos juntos? Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso a vocês que quando eu estudei, né, isso mexeu muito comigo. Por quê? Porque é isso que está faltando em mim, na nossa igreja e nos cristãos desse século, desse tempo. Pois quando a gente olha para o cristianismo, está fraco. Paulo Júnior ele fala uma coisa bem interessante, que
que está correto. Ele diz que essa geração é a pior geração de cristão que já teve. Por quê? Porque ninguém dá mais valor aos gentios, às almas que estão perdidas. O que Jesus disse? Eu vim pelos perdidos. Aí nós éramos perdidos, fomos encontrados. Mas tem outros lá fora. Por que não vamos atrás deles? Por que não pregamos o Evangelho? Por que não levamos as boas novas? Porque estamos igual essa igreja aqui, ainda na prática do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo exorta a igreja. Como liderança, ele conhecia a igreja. É o que está faltando. Também na liderança, conhecer a sua igreja. Pois a verdade está sendo escondida, não está sendo pregada na igreja. Pois se ela fosse pregada conforme as escrituras, você até poderia olhar as cadeiras vazias, mas os que ficaram é os que amam a Cristo de fato. Porque as igrejas hoje são lotadas. Porque não prega sobre a libertação do pecado. A vida santa que tem que ter. Não temos essa prática de santificação. Não foi para isso que fomos chamados? Para uma nova vida? Por isso que o apóstolo Paulo ele chama a atenção dessa igreja. Porque eles pensavam que a graça era aumentada através dos pecados deles. Não. Não é assim que devemos usar a graça de Deus. A graça de Deus é a separação da vida de pecado para a vida de santificação. É o processo de santificação. Na cruz, apontando para a cruz, foi demonstrado graça ali. Como a gente estava conversando hoje aqui. Quando nós falamos de graça, né, podemos tirar vários exemplos. Quando Cristo diz, amai os vossos inimigos, demonstrando graça. A graça, demonstrando graça aos seus inimigos. Por quê? Porque você também não merecia ser amado. E ele demonstrou na cruz, por você. É por isso que esse entendimento que esse povo tinha era tão ruim que eles viviam ainda na prática do pecado. Eles pensavam que quanto mais pecados cometidos, mais graça Deus nos dava. Mais Deus era exaltado pelo seu perdão. Não é assim. Pois bem sabemos que quando um cristão é chamado, ele tem que o quê? Renunciar a sua vida. Ele tem que carregar a cruz. Ele tem que deixar para trás o velho homem e se revestir da nova criatura. Como é que a gente percebe que eles chegaram a esse ponto? Um exemplo aqui. No capítulo 5, no verso 20, ele diz aqui, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Era esse entendimento que eles tinham. Aqui diz, né? Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Eles pensavam aqui, né? Quanto mais pecado, como o texto diz aqui, onde aumentou o pecado, ou seja, aumentou a graça. Eles pensavam, quanto mais pecado cometemos, mais graça teremos. No capítulo 6, onde Paulo chama isso. Não é assim. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Como eu disse no início, a graça é a separação da vida do pecado. A graça nos separa do domínio do pecado. Não estamos mais
é disposto a servir o pecado. Pois aquele que está na graça de Deus agora serve a justiça. Ele anda pela justiça, como diz, né, a Bíblia, né, guia-me pelas veredas da justiça. Ele anda agora pelas veredas da justiça. É por isso que é necessário chamar a igreja a abandonar esses pecados. Hoje em dia não está tendo isso. A igreja moderna mesmo, só bênção. Mas o mais importante, eles não pregam. Estão sendo escondidos. Mas bem sabemos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Bem sabemos que Deus julgará cada um conforme as suas obras. Bem sabemos que todos nós estaremos diante de Deus para prestar contas. Por quê? Porque você não pregou o que deveria ser pregado. Você mandou eles para o inferno. E você responderá pelo sangue deles. É por isso que não devemos esconder isso. Prega o Evangelho. Não podemos pregar o Evangelho pela metade, mas completo. O Evangelho ele é completo. Foi falado aqui na sexta-feira. Ele é completo. A palavra de Deus é completa. Ela não é por metade. Podemos até nos perguntar para nós mesmos, mas como eu posso ser um homem santo? Aqui, ó, livro aqui. Aqui diz tudo o que você deve fazer. Aqui diz tudo que você deve seguir, obedecer. Se você não está obedecendo, falta de leitura disso aqui. Está faltando ler mais a Bíblia, se aprofundar, né? Está faltando se entregar a Cristo, pois Ele se entregou por você. Está na hora de sermos uma igreja apaixonada por Cristo e ser uma geração que serve ao Deus da salvação, da nossa salvação. A gente lê biografia de grandes homens, mas quando e quem lerá um dia a sua biografia? Qual é o livro que você vai escrever falando sobre a sua trajetória cristã, sobre a sua peregrinação nessa terra? Quem lerão os seus livros? Estamos tão secos, escondidos. Falta de conhecimento, falta de Deus. Pois em João 3, 1 João 3, 6. Leia para mim, por favor. Calma. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Estão vendo? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Esse é o cristão. Mas aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. Ele não conhece a Cristo. Ou seja, ele não é cristão, pois ele vive ainda na prática do pecado. Ele ainda se entrega ao pecado. Ele não foge do pecado. Como foi dito aqui. Como lutaremos contra o pecado? Fugindo dele. O que fez José? Quando a mulher adulta chegou até ele, toda seduzente, ele correu. Ele fugiu do pecado. Por que não fazemos isso? Não fugimos do pecado. Onde estão os nossos olhos quando estamos sozinhos? Entre aspas, né? Não estamos. Deus está nos vigiando o tempo todo. É por isso que devemos nos entregar a Cristo. Você pode até dizer, mas eu tenho medo, eu ainda sou um homem falho. Se entregue, Ele faz o resto.
se entregue, apenas se entregue, conheça Jesus. Pois quem conhece ao Senhor ama tudo que Deus ama e odeia tudo que Deus odeia. Pecado. Até quando? Por isso que o apóstolo chama, que diremos, continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? E no verso 2, ele dá uma negativa. Essa palavrinha, de modo nenhum, é uma negativa. Podemos até dizer, de maneira nenhuma. Continuando, ele diz, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como viveremos ainda no pecado, que nós já morremos para o pecado? Morremos para o pecado. No verso 2 tem uma palavra dizendo, viveremos. Ele diz, como viveremos? Está falando da nossa antiga vida. Como viveremos ainda? Porque antes nós vivíamos no pecado. Vivíamos na prática do pecado. Vivia se entregando ao pecado. Nós vivíamos. E aqui não está falando de mudar o seu comportamento, não. Não é apenas isso. A mudança não vem de você mesmo. É o Espírito Santo que transforma. Ele que dá aquela transformação em nós. Não há mérito em você. Pois bem sabemos que, se for falar de comportamento, no mundo ímpio, até isso tem. Não é para isso. Ele não quer que você mude o seu jeito de vestir, de se sentar. Não. Mude a sua vida. Se entregue a Jesus. É isso que ele quer de nós. O apóstolo Paulo, ele diz, como viveremos ainda? Viver ainda. Pois morremos para o pecado. Morremos para o pecado. Ou seja, para o domínio do pecado. A escravidão pecaminosa. Quando a gente lembra, né, daquele povo que foi tirado do Egito, onde a mente deles estava ainda? No Egito. A mulher de Ló, onde a mente dela estava ainda. Que possamos combater contra o pecado. Ele vem à nossa mente todos os dias. Também tem as diferenças, né? Como vida de pecado para tentação. Tem essas diferenças. Pois viver no pecado não é cristão. Mas um cristão, ele tem tentações. Lembra de Jesus no deserto? Foi tentado. Diversas vezes ele foi tentado. O cristão, ele é tentado todos os dias. Mas, através desse texto, quando ele fala, pois morremos para o pecado, também se refere que em Cristo recebemos autoridade de dizer não para o pecado. Ou seja, o pecado chega na nossa mente. Você quer pecar, aí você lembra das Escrituras, aí você diz não. E quando chega o final do dia, você diz, venci hoje. O pecado veio na minha mente, mas eu não se entreguei. Pois eu disse não para ele. Pois eu não estou mais no domínio dele. Eu morri para ele. Eu morri para o pecado. É isso que o apóstolo Paulo chama. Como viveremos ainda no pecado? Pois já morremos para o pecado. Morrer para o pecado. É preciso morrer para o pecado. Aí é que vem o processo de mortificação do pecado. Como eu disse, isso não vem de nós mesmos. Espírito Santo, que nos transforma. Ou seja, aquilo que você não fazia, agora faz.
você não pratica mais o mal e aprende a praticar o bem. É por isso que devemos abandonar os nossos pecados, morrer para Ele e se entregar a Cristo. Pois bem sabemos, né, lá em Hebreus capítulo 12, verso 4, diz que ainda vocês não resistiram até o sangue contra o pecado. Oração. Como é que você vence o pecado? Oração. Como é que você deixa o pecado de lado? Oração. Vida santa. Vida que agrada a Deus. Obediência a Deus. Pois Ele vai vir na sua mente todos os dias. Ele vai vir todos os dias. Se você não fazer como José, fugir dele, você vai se entregar a ele. Vai cair no lamaçal do pecado. Quando a gente olha, né, para o peregrino, né, você vê, né, a luta dele. O propósito dele ali era se livrar do fardo. Mas quando na jornada dele, ele entende que não era só apenas isso. Ele não era só se livrar do fardo. Pois quando ele vai, né, para aquela montanha e evangelista, né, aparece para ele. Por que você se desviou do caminho? O caminho não é esse. Ele chora, se arrepende ali. E ele diz uma coisa: está perdoado. Interessante aquela parte, pois ele se entrega, ele se derrama ao chão. Pois na mente dele, tudo que ele queria era se livrar do fardo. Mas o que o evangelista disse a ele era para que ele vá para a cidade celestial. Ele não disse: vá não sei aonde que você vai ser liberto do fardo. O seu propósito, o propósito do cristão é caminhar até a cidade celestial. E como fazemos isso? Caminhar em santidade, caminhar em obediência a Deus. Não nos nossos prazeres pecaminosos, mas fazer a vontade de Deus. Caminhar de acordo com o que Deus pede. Obedecer a Deus. Se entregar. É o que está faltando hoje, é se entregar. Não é o que nós cantamos: eu entrego tudo a Ti. Mentira. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia de nós, pois mentimos quando cantamos isso. Pois o cântico diz: eu entrego tudo a Ti. E a pergunta que fica no ar: será que entregamos tudo? Tudo mesmo? Não. Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós fazemos ao contrário. Buscamos as demais coisas. O cristianismo hoje está assim. Eu não falo apenas, né, para vocês aqui, pois isso é tanto para mim quanto para vocês. Pois bem sabemos que o Evangelho é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto para cá como para lá. É por isso que devemos examinar a nós mesmos, não somente na Santa Ceia, mas todos os dias. Hoje é o dia do Senhor, né? Hoje é o dia que devemos nos consagrar o máximo ao Senhor. Uma vez, um certo irmão, né, ele perguntou assim, ele disse: todo dia é dia santo. Aí nós falamos, né?
acho que o irmão Calvin estava até comigo, né, nesse dia. Aí ele disse, todo dia é o dia santo. Ele, correto, é. Mas tem um dia que a gente se santifica mais, se entrega mais. Aí ficou meio assim, né? Mas o dia do Senhor, quando ele fala dia do Senhor, é o dia que devemos guardar mesmo de fato. Devemos acordar já alegres, pois é o dia que nós nos entregamos mais, deixamos de fazer as coisas do mundo, como trabalhar, essas coisas, né? Fazer as coisas de casa, dar mais prioridade a Deus. Passar o dia inteiro lendo Bíblia, vendo pregações, se santificando até chegar à noite para irmos ao culto, cultuar o Senhor. Para chegarmos limpos, pois na semana, quantos pecados nós não cometemos? Ou seja, estamos sujos de pecado. É por isso que temos que nos santificar, nos guardar. E mais para o secreto. Orar. Ora baixinho ali, sem ninguém escutar. Lá em casa mesmo é bem dificultoso de orar, porque é um barulho enorme. Mas eu continuo. Fico ali, às vezes o menino pega no braço, ei, e eu ali. Nem respondo, não tô aqui não, só dá um pouco. Tô no mundo espiritual. Aí tem hora que na nossa mente pensa, rapaz, só é na hora da oração. Eu fico o tempo todo ali sentado, ninguém chega em mim e diz, vem, não sei quem tá chamando. Mas quando eu vou orar, lá vem. Mas aí é uma luta, né, do cristão. Perseverança, né? Porque quando você está orando, você está diante de Deus, está se apresentando a Ele. É por isso que nós estamos orando na segunda-feira, nós mudamos um pouquinho. Pois orarmos, nós gritávamos, né, orar. Nós dávamos aquele fervor gritando. Aí nós mudamos um pouquinho. A gente disse, vamos orar baixinho. Para que nessa sala eu não esteja mais aqui, o irmão Ítalo não esteja aqui, o irmão Mateus, é só nós três, às vezes vai calando, não esteja aqui, só você e Deus, o silêncio. O silêncio, você chega sempre à presença, e a gente fica naquele lugar, na igreja, e orando, não dá nem vontade de ir embora. Não dá nem vontade de ir embora. Quando nós saímos, chega em casa, barulho. Não dá nem vontade de ir embora. 3 pessoas orando. 3 pessoas. Cadê o resto da igreja? Cadê o resto da igreja? Felizmente, né? Mas Jesus disse, né? Onde tiver 2 ou mais, eu estou entre eles. Ou seja, se for apenas 2, é um ótimo número. Somos 3. Fazemos isso toda segunda-feira. Oramos e nos entregamos ao Senhor. Apesar das nossas lutas, né, pecaminosas, estamos ali. E não queremos sair dali. Pois não é sobre você pecar e abandonar a sua fé. É sobre você pecar e continuar ali até vencer o pecado. Pois mesmo que você abandone, não vai parar. Ainda vai piorar, porque você vai ser lançado no fogo. Mas se você ficar ali, perseverar e vencer o seu pecado e dizer, como recebemos em Cristo a palavra, não, o pecado não tem mais domínio sobre mim, pois Cristo venceu
e eu estou ligado a Cristo. Pois o velho homem morreu na cruz. Ele foi junto com Cristo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Verso 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Veja que o apóstolo, ele relembra, né, o sacrifício de Jesus, e também pode-se dizer que ele chama a atenção porque esses cristãos estavam vivendo na ignorância. Ou será que vocês ignoram? Ignorantes. Eles ainda estavam ignorantes. Aqui também fala de batismo, né? Ele fala um pouco o que é esse batismo, o que ele representa na vida do cristão, o que ele quer de nós. Pois vemos hoje em dia muitos que são batizados, mas apenas tomam um banho. Ainda não foram alcançados pelo Senhor. Porque o batismo, nesse tempo, né, todos que se convertiam, assim que se entregavam, eles eram batizados. Era rápido. Você aceita Jesus, já batizava logo. Era bem rápido. Aí o apóstolo Paulo aqui, ele fala um pouquinho sobre esse batismo. O que ele quer. Em primeiro lugar, o batismo, né, ele é arrependimento. Significando arrependimento. Arrependimento de quê? Dos nossos pecados. Também representando a nossa união a Cristo. Pois através do batismo somos unidos a Cristo. E de fato, aí é que vem também a mortificação dos pecados. Não viver mais na prática do pecado. Eu lembro que quando eu me batizei, né, aí o irmão disse, agora que começa. Agora vai começar. Eu digo, vai começar. Se antes estava ruim, agora vai ficar pior. Agora vai ficar pior. Se antes você era tentado, o diabo vai mandar mais demônio, viu? Mandar mais. Antes era só um, agora ele vai mandar um bocado. Eu digo, irmão, tá me assustando. Cadê a... Bora, vamos avançar. Cadê aquela palavrinha? Vamos avançar. Tá me assustando. Mas ele não mentiu, né? Quando eu lembro que eu fui na igreja mais meu pai. Aí meu pai é daquelas pessoas que fica... eu era pequenininho, eu acho que maior que Isaac um pouco. E dizia, vai, Jesus está voltando. Se entregue. Aí eu disse, não, pai, peraí. Bora. Aí fez eu aceitar a força. Não faltou pegar no meu braço e já levantar assim. Aí acabou o culto, aí ele me levou lá no pastor. Aí ele falou por mim, né? É por isso que naquele dia eu não senti assim aceito por Jesus. Pois eu não falei por mim mesmo. Ele falou por mim, ele disse, ele queria levantar a mão, mas ficou com medo. Mas ele queria aceitar Jesus. Aí o pastor orou lá, aí falou aqui lá, escreva o nome dele no livro da vida. Eu disse, e é só assim? E é só assim? Aí tudo bem, né, até aí. Aí passou uns tempos, não ia mais para a igreja, menino, né? Pessoa criança, queria só brincar. Aí eu olhava para aquilo e eu digo, rapaz, eu não aceitei Jesus ainda não. E a minha vida não mudou nada. Eu não senti nada ali. Aí meu pai mandava, quando eu cheguei em casa naquela noite, né? Cheguei em casa, meu pai, ore, viu? Porque quando um cristão se converte, o Satanás vai lá.
vai dar, tem que dar. É hoje, quer dizer, não, vai se converter não. Aí eu, tá bom, orei. Depois de uns tempos, tava no mundo de novo. Eu não senti aquela conversa, eu não senti Cristo. É por isso que quando eu vim para a igreja presbiteriana, eu falei logo, né? Eu disse, meu irmão, eu conheço um pouquinho das escrituras e eu fazia caminhada, né, nas ruas e passava de frente da igreja, eu vou vir nessa igreja. Aí eu fui, né? Aí eu disse, eu vou ficar vindo, aprender mais um pouco, pois eu não quero hoje dizer eu aceito e amanhã estar no mundo, envergonhando o nome de Cristo. Eu não quero isso. Aí o irmão Leandro, não, apenas dê o primeiro passo. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Aí eu fiquei indo. Passei um monte de meses ali. Indo. E eu contando, né? Os meses. Aí eu cheguei para Josué, é hoje. Hoje no culto lá, pode chamar meu nome. Que eu vou se entregar a Cristo. Josué, alegria, eu penso. Que alegria. Alegria. É hoje. Eu vou se entregar a Cristo. Hoje em dia, né, eu acredito nisso, né, que a gente, essa geração, temos que se esforçar para isso. Josué, ele diz ao futuro presbítero da nossa igreja. Talvez a gente pense, é um cargo muito grande para mim. Mas devemos segurar esse cargo assim. Segurar, dizer, é meu. Ninguém tira isso de mim. E se esforçar bastante. Se entregar às escrituras. Se esforçar. Se entregar a Cristo. Pois, mesmo que você se esforce o máximo, saiba muito sobre a Bíblia, se não tiver Cristo, isso não é nada. Deixe Cristo moldar o seu caráter. É por isso que nas nossas orações, nós sempre falamos assim que Deus faça a imagem e semelhança do seu Filho amado. Felizmente não fazemos isso. Pedimos, mas não fazemos isso. Pois Cristo andava com pecadores, mas não se contaminava. Nós vamos andar uma horinha para ver? Já está falando besteira. Os 4 minutos de besteira. Nós aprendemos lá na série, aprendemos isso. Os 4 minutos de besteira. Estamos falando besteira, algo que não está de acordo com as escrituras. Estamos longe das escrituras. Por isso que devemos orar, sempre orar em cima disso, né? E ser cristãos verdadeiros. Por quê? Por que esse nome cristão? Porque se parecem com Cristo. Você se olha no espelho, você não vê o seu reflexo, vai ver Cristo. Você vê Cristo em você. Como disse Paulo, né? Não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que eu posso dizer isso? Você pode dizer isso? Que Cristo vive em você? Possamos orar em cima disso. Para que quando andarmos nessas ruas, não veja Cauã, não veja eu, Moisés, Gustavo, Maria, Francilene, Isaac, mas veja Cristo em nós.
Que nem uma frase que eu vi, né? O que adianta eu pregar o Evangelho sem que Cristo seja visto em mim? Vou levar um pouquinho aqui, ainda no verso 3, né? Tratando sobre o batismo. O batismo também é a nossa identificação pública. Como assim? Quando nós se batizamos, é no meio do público, né? Para todos ver que você agora não vive mais a prática do pecado. Você se entregou a Cristo. Se entrega a Cristo. E também nós fazemos a nossa confissão de fé, declarando que Jesus é o Senhor da nossa vida agora. Também ali nós demonstramos o nosso arrependimento. Por meio disso, eu quero destacar 3 aspectos. Primeiro, arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados. Você não vive mais na prática do pecado. Você não se entrega mais ao pecado, pois você se arrependeu. Como disse Billy Graham, né? A palavra arrependimento significa mudança. Mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança de tudo. Você muda o seu jeito de falar. Isso é a mudança do arrependimento. O verdadeiro arrependimento produz frutos de arrependimento. Segundo, purificação. Um batismo, um verdadeiro batismo, uma verdadeira conversão, tem que haver purificação. A palavra purificação significa limpeza, mas não estou falando de limpeza qualquer, é uma limpeza espiritual, que nos restaura a comunhão e a viver em santidade com Deus. Né? Terceiro, compromisso. Batismo tem que haver compromisso. Imagine um relacionamento. Você não tem compromisso com a sua esposa. Imagine no seu trabalho. Você não tem compromisso com o seu trabalho. Imagine nas coisas de casa, né? As mulheres. Você não tem compromisso. E por que com Cristo não? Qual é o compromisso? Oração, levantar de madrugada, buscar o reino dos céus, seguir a Cristo de todo o coração e ter um relacionamento com Deus. Esse é o compromisso de um cristão. Quando nos entregamos a Cristo, somos batizados juntamente com Ele, pois o batismo é a união com Cristo. Todos aqueles que se batizaram e ainda vivem na prática do pecado não foram unidos a Cristo. Ainda no verso 3, ele fala, né, batismo em Cristo, fomos batizados na sua morte. Está vendo? O batismo é a morte do cristão. Pois o velho homem foi com Cristo na cruz. Por que chamamos de velho homem? Alguém pode dizer? Porque a pessoa, é o nosso eu que fazia as práticas mundanas. Também, mas bem... Você não, eu já disse. Bem lá no Novo Testamento. Velho homem. No Novo Testamento? No Velho. No Velho Testamento. Com Adão. Por causa de Adão. O velho homem. Pois quando a gente era na nossa vida pecaminosa, como o irmão falou, né?
nós éramos unidos a Adão. Pois, como eu disse, né, no capítulo 5, ele faz aquela... Pois em Adão somos pecadores. É por isso que é chamada de velho homem, que também foi o primeiro homem aqui na Terra. Chamada de velho homem. É por isso que... Ou também é chamado de homem terreno, né? Lá em 1 Coríntios 15. E Cristo, o homem celestial do céu. Também. Falou tudo. Deduziu tudo. Aí, na cruz, esse velho homem, ele morre. Ele morre na cruz. Aquele velho homem, ele é unido a Cristo lá. Mas quando isso acontece? Quando cremos no sacrifício de Cristo. Quando a gente crê que Cristo morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados, se entregou na cruz, sofreu toda a ira de Deus, o velho homem vai com ele. Amém? Amém. Continuando o verso 4, que agora vai falar um pouco que Cauã disse ali. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Essa é bem interessante. Gostei muito dessa daqui. Bom, aqui é respondendo o verso 3, né? Cauã disse, né? Primeiro o verso 3 falou do velho homem. Agora aqui vai falar do novo homem. Pois, como eu disse, fomos sepultados com ele na morte, falando também da nossa união, do batismo, né? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Através do batismo, essa união ocorre. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Agora essa parte Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Agora aí é o novo homem. Falamos do velho homem, que morreu, agora é o novo homem. A nova criatura, a nova natureza. É aqui que a gente, né, deixa, é na cruz que deixamos o velho homem e se revestimos da nova criatura. Possamos dizer que nos despedimos da antiga natureza pecaminosa e somos agora uma nova criatura em Cristo. Também nos leva também, né, a daqui para frente, né, refletir sobre isso, pois creio eu que hoje em dia muitos ignoram isso aqui. Eles ainda estão no velho homem, ainda não se revestiram da nova criatura em Cristo. Também aqui fala do poder, né, pela glória do Pai, né, poder da glória do Pai. Quando fala assim, o poder da glória do Pai, falou que de ressurreição, né, o novo homem. Porque através da ressurreição do novo homem, pela glória do Pai, somos alcançados por Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23, se não me engano, diz: vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Somos alcançados. Pertencemos agora a Cristo. Quando Deus olha para nós,
não vê nós, ele vê Cristo. Somos alcançados por Ele, pela glória do Pai. E também demonstrando, né, que Cristo na cruz estava cumprindo a vontade do Pai. Pois a glória do Pai se manifestou ali, na cruz. E já que na cruz fomos unidos a Ele, também se manifestou em nós. Pois, na nossa antiga vida, né, nós vivíamos os nossos delitos de pecados, sem Cristo, vivia uma vida depravada, e quando somos unidos a Cristo, somos sepultados junto com Ele, né, e somos agora uma nova criatura. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitamos junto com Ele, um novo homem. Somos alcançados por Deus, né? E somos chamados para uma nova vida. Como o texto, né, ele termina dizendo: assim também nós andemos em novidade de vida. O que seria essa novidade de vida? O que quer dizer andar em novidade de vida? Andar em novidade de vida é caminhar um novo caminho, uma nova rota. O que não fazia, agora faz. A obediência a Deus. Também a santidade está ligada à santidade. Andar em novidade de vida é se tornar o que não era. Fazer o que não fazia e ser o que não era. E ser uma nova criatura, né? Isso é andar em novidade de vida. Alguém está entendendo? Amém. Amém. Vamos caminhar mais um pouquinho. Verso 5. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mais uma vez, novo homem, né? Aqui também fala de união. Se formos unidos com Ele, a nossa união com Cristo. Está falando aqui, na semelhança da sua morte. A nossa união com Cristo, quando ele fala aqui, não é apenas simbólica, mas real, transformadora. A morte de Cristo não foi apenas um evento histórico que a gente olha, né, a sociedade, né, hoje em dia vê isso como uma história, apenas uma história, mas foi real, aconteceu. Foi real. Quando o texto diz: porque se formos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, representa que o nosso velho homem, mais uma vez, né, com Ele foi crucificado. E através da fé, somos unidos a Cristo. É por isso que, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, Abraão, todos eles, né, os profetas, foram justificados pela fé. O apóstolo Paulo diz isso, né? Ele ensina isso. Pois essas pessoas têm um entendimento, que não teve batismo naquele tempo, né? Mas eles tinham fé. A fé. Uma fé grandiosa. Abraão mesmo, chamado de pai da fé. Pai da fé. E você olha para isso e diz: e hoje em dia? Tem batismo, tem justificação pela fé. Cadê os homens? Estão perdidos. E eu falo isso dentro da igreja. Não estou falando fora dela. É dentro da igreja. Tem muitos perdidos ali. Tem muitos precisando morrer para o pecado. Precisando da união de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo,
ele explica sobre isso, né? Ele leva essa igreja a morrer para o pecado, pois ele está vivendo uma vida depravada. Ou seja, vocês não foram unidos a Cristo, por que ainda permanecem no pecado? Que união é essa? Que união é essa? Se vocês ainda não abandonaram o pecado, vocês ainda estão algemados ao pecado. Que união é essa? Está faltando um Paulo dessa geração na nossa igreja. Chamar a atenção. Pois aqui Paulo conhecia essa igreja. Também demonstrando que um líder, né? Que Paulo era um líder aqui. Ele tem que conhecer a sua igreja. Né? Ver, irmão, não sei quem está falhando, vamos orar por ele aqui. É falar no público mesmo. Ali dizer, vocês ainda estão na prática do pecado. Vocês não se converteram ainda. Pois se não falar, vai se repetir. Vai se agravar. Na terça-feira a gente estava estudando, né? Estamos estudando sobre Apocalipse, né? Aí estava falando um pouco da história. Por que é que tem as histórias, né? Por que é que tem as histórias? Quando a gente vai para Romanos, né? Tem a história, né, de Roma. Para todos os livros bíblicos tem uma história, né? Antes disso aqui tem uma história. Por que é que tem isso? Para que não se repita o que se aconteceu no passado. É por isso que devemos olhar para a história também. Os nossos olhos não tem que estar olhados só para isso, a direta, né? A direção, a indireta. Mas você tem que dizer, sim, vamos olhar para a história, como essa igreja vivia. Como é que ela era? Já que Paulo está chamando ela, por que é que ele está chamando? O que elas faziam de errado para ele estar chamando assim? Temos que olhar para a história para que não possamos cometer os mesmos pecados. A história ela serve para isso. Se ignorarmos a história, é como se você se entregasse aos mesmos pecados que eles cometeram no passado. Devemos olhar para a história. Aqui, né, como o texto também fala de batismo, vamos falar um pouquinho também. E o batismo nos une a Cristo, né? E no ponto 2 ele diz: certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Morremos com Cristo, agora fomos ressuscitados com Ele. Somos agora uma nova criatura. Não estamos destinados a ser escravos do pecado, mas fomos libertados para uma nova vida em Cristo. Essa nova vida é o que Cristo nos dá quando não estamos mais no domínio do pecado, pois fomos alcançados por Deus. Somos alcançados pelo Senhor. Por isso que não devemos rejeitar isso. Quando o texto fala aqui, para que o corpo do pecado seja destruído, no verso 6, né? Para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado seja destruído. Na cruz, né, possamos ver que Cristo recebe toda a ira de Deus. Isaías 53 diz que agradou o Senhor moendo. O corpo do pecado sendo destruído. O velho homem não está em Cristo. O corpo do pecado está unido a Cristo. A carne pecaminosa está unida a Cristo. Pois ele não tinha pecado algum, mas se fez pecado
quando a gente pensamos da cruz, a gente pensa, Deus, né, sofreu ali, foi para a cruz, recebeu a ira de Deus, mas não foi apenas isso. Os seus pecados foram junto com ele. É como se ele trocou de lugar com você. Quem era para estar ali era você. Mas Cristo se entrega. E ali o corpo do pecado é destruído. Mas, mais uma vez, pelo poder da glória do Pai, no terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos. Ele ressuscita dentre os mortos. E passamos a viver uma vida que agrada ao Senhor. Verso 7. Estamos perto do horário, vamos caminhar um pouquinho. Quem morreu está justificado do pecado. Confesso que essa foi bem difícil. Pesquisei, não achei nada. Eu fui pedir uma ajuda. Bom, aquele que está morto, ou seja, aquele que morreu para si mesmo, para os seus atos, ele está justificado do pecado. Vou dar um exemplo. Um cristão, né? Está falando de cristão, o convertido verdadeiro. Quando ele morre, ele é justificado, pois, possamos dizer, ele é justo diante de Deus, pois alguém pagou o preço no lugar dele. Os seus pecados são zerados. Ele se aparece diante de Deus limpo, pois alguém veio e pagou o preço. Ele agora é justificado, justo diante de Deus, pois Deus vê Cristo nele. Vamos caminhar mais um pouco. Ora, se já morremos com Cristo, verso 8, né? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Mais uma vez, esse está ligado ao verso 7, né? Falando da conversão, se formos falar da conversão, a conversão verdadeira é a primeira ressurreição do cristão. Por quê? Porque morremos com Cristo e cremos que viveremos com Ele. Está apontando para a eternidade. Cremos que viveremos com Ele. Eu vou contar uma história aqui, não se assusta. Fui pregar lá em Juazeiro uma vez. Aí eu falando, né? Quando eu falei um pouco da nossa igreja, eu falei. Quando eu estou com meus irmãos ficam dizendo: eita, tô vendo que Cristo chega, o cara tá na glória. Aí uma mulher falou: ô coitado, sabe nem se vai estar lá. Aí eu expliquei para ela: mas um cristão, se ele não se reconhece que é um cristão e que ele vai ser salvo, que cristão é esse? Que cristão é esse? O que valeu a minha vida de oração? O que valeu a minha vida de pregação, o meu ministério? Não valeu de nada. É por isso que Davi, o que ele falou: dai-me a alegria de salvação. Devemos perder a nossa alegria de salvação? Não. O cristão não pode perder essa alegria de estar na glória com Cristo. Como aquele hino, né? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Eu quero estar com Cristo. Todo cristão em mente, ele tem esse desejo de estar com Cristo. É por isso que ele diz aqui: cremos que também viveremos com Ele. A nossa crença que iremos estar com Cristo na vida eterna.
caminhar mais um pouquinho, porque ficamos no horário. Vamos caminhar de acordo com o tempo. Verso 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Essa daqui também é bem interessante. Bom, aqui mostra, né, a vitória de Cristo sobre a cruz. Que quando estamos unidos a Cristo, né, a morte não tem domínio sobre nós. Não quer dizer que não passaremos da morte física, mas que a morte não tem palavra final. Pois ele venceu a morte e a morte não tem domínio sobre ele. Você está unido a Cristo. Você caminha de acordo com Cristo pede. A morte não tem domínio sobre você. Pois sabemos que naquele dia, né, ainda ali, o peregrino mesmo mostra aquilo, que a nossa carne vai querer lutar ainda ali. Querer nos puxar mesmo. Mas a morte não tem domínio sobre Cristo. União com Cristo. O cristão, ele tem que estar unido a Cristo. A união, ela tem que ser sincera, verdadeira. Pois não tem domínio sobre ele a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu. E estamos nele. Também nos leva, a nossa mente está ligada a Cristo. Abram comigo a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 4. Aliás, vamos ler do 1 ao 4. Colossenses 3, do 1 ao 4. Por aqui, eu vou ler, os irmãos acompanham, para não ficar muito demorado. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que bênção, né? Para vocês verem que esse texto, ele mostra que morremos para o pecado. Ele diz, né? Pois vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em glória. A vida eterna. Que maravilha. Vamos terminar. Só tem só dois versos. Verso 10. Eu vou ler o 10 e o 11 junto. Vamos ler junto? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Vamos fechar aqui. Bom, o apóstolo Paulo, ele fecha, né, explicando
explicando sobre a conversão verdadeira e a nova vida que devemos fazer. É tanto que eu não falei no início, mas do verso 6 até o verso 8 está falando da nova vida que devemos fazer. Que aqui no verso 10 e 11 ele diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A vida de um cristão, ele não vive para ele mesmo, mas ele vive para Deus. Ele não vive mais para esse mundo, mas vive para Deus. Leandro uma vez falou, né, sobre um cristão nesse mundo. Eles estão muito apegados, né, ao mundo. As raízes estão se apegando à terra. O cristão, ele não deve criar raízes aqui. Aqui começa a nossa peregrinação. A peregrinação do cristão aqui na terra. Não possamos criar raízes aqui. Não viemos para ficar e se entregar ao mundo, como é a oração de Jesus, pois eles não são do mundo. Jesus disse isso na sua oração. João 17. Ele fala sobre isso. Que um cristão, ele não veio criar raízes nessa terra. Ele veio peregrinar, levar a santa semente. E a vida dele tem que estar juntamente unida. Esse texto fala muito de união, né? Unida com Cristo. Pois, terminando, né, o verso 11, ele diz: assim também vocês considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Para fechar, eu queria ler um texto. Esse texto se refere de um cristão ainda continuar no pecado. Ele nos chama a abandonar o pecado, pois o sacrifício de Cristo ele já foi feito. Abram comigo Hebreus capítulo 10, versos 26. 10, Hebreus 10, 26. Vamos ler juntos e vamos terminar aqui. Amém? Amém. 10, 26. Vamos ler junto. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos morrer para o pecado, como foi a mensagem de hoje. Peço que os irmãos curvem suas cabeças agora. Vamos se entregar a Deus agora. Essa oração, que seja uma oração de confissão agora. Que depois desse dia não vamos mais se entregar ao pecado. Vamos morrer para Ele. Vamos viver uma nova vida em Cristo. Pois em Apocalipse, ele diz que ao vencedor darei o direito de comer do fruto da árvore da vida. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, ó Deus, obrigado por ter me trazido aqui nessa manhã. Nunca esquecerei desse dia.
Que esse dia seja contado, seja lido, seja gravado nas nossas memórias. Perdoa, Pai, se eu falei em algo aqui. Me capacite ainda mais para a Tua obra. Sou pequeno, Pai, mas estou nas Tuas mãos. Estou nas Tuas mãos. Ó Deus, nos ajude a viver isso, Pai. A viver as Escrituras, Senhor. A se entregar ao Senhor. A não pecar de propósito. Pois bem sabemos que depois de recebermos a verdade, já não resta mais sacrifício. O sacrifício na cruz demonstrou o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua comunhão com o homem. Fala ao nosso coração, Pai. Hoje é o dia do Senhor, Pai. Hoje é o dia que devemos nos santificar mais. Buscar mais o reino dos céus. Não as demais coisas, mas o reino dos céus. Onde Cristo vive. Pois bem sabemos, quando Cristo se manifestar, assim nós também se manifestaremos junto com Ele. Pois a nossa vida cristã está unida a Ele. Que o Senhor nos ajude. Ao término, eu peço que o Senhor nos leve em paz. Livra-nos do mal. Livra-nos das tentações pecaminosas. Daquilo que nos faz pecar nesse dia. Nos leva para nossa casa. Como Paulo Júnior falou na igreja, eu quero repetir aqui. Que hoje a gente saia um pouco do celular, da televisão. Vamos entrar no quarto hoje, para baixinho, meditar nas Escrituras. E provar do pão da vida. Leva-nos em paz, Senhor. Ouve as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém.